Olá, meus amigos, começando aqui mais um ADV Talk. Como você sabe, sempre um conteúdo muito bacana, trazendo aí para você ideias, novidades, entrevistas, histórias, sempre um conteúdo para edificar e para fazer você olhar com ter um novo olhar, né, para situações do nosso dia a dia. Bom, o ADV Talk traz aí sempre personalidades, advogados renomados, sempre alguém aí que faz a diferença no mercado jurídico e que vai fazer a diferença para você, para te ajudar nessa caminhada, nessa história que você tá. Bom, e hoje a gente fala aqui com ninguém mais, ninguém menos, com ele, Cagé, Carlos José Santos da Silva. Olha, o Cagé tem aqui um currículo invejável. Eu vou dizer algumas coisas aqui do currículo do Cagé, né? Vamos lá, olha. É sócio do Machado Meyer, grandíssimo escritório aí, renomado, presidente nacional do CESA, que é o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pela USP, especialista em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito, pela PUC, Direito Empresarial pela Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Getúlio Vargas fez também o programa GVPEC de Extensão Universitária em Marketing e Serviços, inscrito na Ordem do Brasil, foi conselheiro federal, olha, conselheiro de 2015 a 2019, conselheiro seccional de 2010 a 2015, presidente de turma de TED, turma deontológica, presidente da Comissão Nacional das Sociedades de Advogados do Conselho Federal de 2015 a 2019, membro de vários institutos, associações aqui como a IAB, a ASP, IASP, dentre outras, né? Foi condecorado com a medalha de colaborador emérito da Marinha, mas além de tudo isso, né? E eu acho que o que importa também aqui, o Cagé é pai do Zé Vitor, que é um advogado recém-formado, e isso vai nos ajudar muito na entrevista aqui, né? Recém-formado, e da Maria Carolina, que é estudante de psicologia. E casado com ela, Super Alessandra. Seja bem-vindo ao ADV Talk, Cagé, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Afonso. Tudo tranquilo aqui, nesse novo mundo agora, com a Covid-19, né? Mas vamos lá, temos que enfrentar sempre de uma maneira positiva. Legal, que bom. E lembrando que a gente está em casa, né? Eu estou na minha casa, você está na sua. Você viu que minha filha passou aqui atrás. Tá tudo bem, eu acho que é bem isso, Esse momento traduz um momento diferente no mundo, nas nossas vidas, né? E estando dentro de casa, do lugar que a gente mais gosta, eu acho que até faz parte do programa aqui trazer essa realidade do advogado que está dentro de casa, que tem uma história muito bacana aí dentro. Mas me conta, como é que está sendo para você essa mudança da forma de trabalho? Olha, eu tive uma grande surpresa, porque como eu trabalho, eu cuido muito dessa parte, relações institucionais do escritório, eu até pensei que eu fosse ter assim, um pouco mais de refresco durante esse período. Pela natureza da minha própria atividade, então, e muito pelo contrário, sabe? Foi assim, está sendo muito intenso a atividade, quer seja, e até do ponto de vista do CESA também, da representatividade com a advocacia, está muito intenso, porque uma das minhas preocupações é sempre isso que eu tento passar para as pessoas, né? Porque nós advogados temos o péssimo hábito de só reclamar da legislação, mas a gente não ajuda a trabalhar no processo legislativo e está ali participando. E efetivamente sempre tive essa preocupação aqui. Dentro do CESA, nós temos esse espírito de participar do processo legislativo e do meu escritório também. E diante de tudo isso que está passando agora, é isso que eu estou fazendo e muito. Porque as medidas aqui, felizmente nós temos dentro da equipe do governo aqui, tanto no Ministério da Economia, uma excelente equipe lá e que são muito abertos ao diálogo. Então, eu tenho assim conference calls assim de horas com o secretário de desenvolvimento, com quem efetivamente está pondo a mão na massa ali e tentando fazer o nosso país andar novamente, né? Que maravilha, que legal. Isso é bom, é positivo e principalmente saber isso de você, de um colega, de um advogado que a gente confia tanto aí. Cagé, me fala um pouquinho quem é você, né? Em que pese eu falei aqui todo o teu extenso currículo aqui. Eu sou o Cagé. É o que eu falo, entendeu? Explica melhor. Pera, começa uma coisa, assim, falar de você mesmo na terceira pessoa, eu acho horrível isso, entendeu? Então eu vou falar de mim mesmo, entendeu? Boa. Sou eu, pô.
é isso, entendeu? Não sou um cara dado assim a excesso de formalismo, tudo isso. Gosto muito de cultivar as amizades. As pessoas até brincam comigo, falam, puxa, Cagé, o seu hobby é a culinária, né? Eu falo, não, o meu hobby é cultivar amizades. A culinária é só uma desculpa para eu me aproximar mais ainda dos meus amigos e ter todos em volta, a família, né? Perfeito. Eu sou um cara ligado em família, sou pai. Eu amo a paternidade, sabe? Até ao lado dos meus filhos, tanto o Zé como a Carol, a minha mulher também. A gente vive intensamente todos juntos. Sempre tivemos essa preocupação também de estar sempre juntos. Se eu não estou viajando, nós fazemos questão, pelo menos o café da manhã nós tomamos juntos, almoço é praticamente impossível, mas o jantar, existe uma tradição em casa. Todos os dias nós jantamos juntos em casa. Logicamente, se eu tiver algum outro compromisso, eu faço, que isso acontece muito na minha agenda também, mas muitas vezes eu passo em casa simplesmente para estar com eles, ficar um pouco, depois posso continuar na minha outra jornada. E os finais de semana dedicado inteiramente à família. Eu acho que esse que sou eu, sabe? Assim, um cara apaixonado pela vida, efetivamente, e eu acho que a gente tem que sempre pensando em construir e juntos. Que legal. E isso que você passa para a gente é uma mensagem muito legal, porque hoje a gente vê o jovem advogado, até mesmo os advogados, eles acabam deixando a família um pouco de lado, né, e pensando no trabalho como algo, lógico que existem momentos na carreira, né, tem um momento que a gente precisa se dedicar, que você está crescendo, mas a família sempre é algo que te traz aí uma força, que te dá um ânimo para continuar, né, é o teu propósito, por que eu faço tudo isso, né, para minha família, para minha conquista, para minha realização pessoal. E você mostra isso pra gente, que consegue conciliar. Você é um cara que está em 10 lugares ao mesmo tempo, viaja o Brasil todo, tá à frente do escritório, enfim, e ao mesmo tempo consegue conciliar a família. Parabéns. A gente vai se esforçando para isso, né? A gente faz o possível. A gente faz aquelas maluquices, né? Assim, sabe? Pega voo de madrugada, faz um bate-volta, sabe? Para Fortaleza, e aí o pessoal fala, vai curtir o final de semana? Não, já pego o voo, se eu tiver um voo sexta-feira à noite, para poder estar no sábado de manhã com a minha família, a gente tem que fazer, não interessa. Que legal. Eu acho que é isso, né? Parabéns, parabéns. E me fala um pouquinho da tua história, Cajé. Como é que você chegou até aqui, né? Eu acho que, vamos dizer, o currículo aí que você tem, como foi essa caminhada? Foi fácil chegar até aqui? Olha, eu acho que fácil não é para ninguém. Eu tenho até uma história curiosa, né? Porque o meu sonho, assim, eu pensava, enquanto eu fazia o colégio, tudo isso, em fazer medicina. Então, fiz biológicas, tal, fiz o meu ginásio, colégio no Mackenzie, né? Você sabia que em outro ADV Talk eu entrevistei o Stanley Frazão e ele me fez a mesma confissão. A mesma confissão. Me falou, olha, eu ia para medicina, prestei várias vezes vestibular para medicina. Exatamente. Foi o meu caso. Eu e o Stan, nós somos muito amigos, tudo isso como você bem sabe, né? E eu também, eu fiz 2 anos de cursinho para medicina e negócio, só que um dia eu parei e foi uma coisa curiosíssima, né? Eu acho isso, por isso que é bom sempre a gente refletir muito das coisas que a gente faz e que nada acontece por acaso. Eu estava na fila da FUVEST, porque era ótimo, naquele tempo não era online, né? Se fosse hoje eu estaria com a dificuldade de entrar para fazer a inscrição, mas ali foi na fila mesmo. Eu na fila comecei a pensar um pouco, parei e falei, gente, eu odeio química. Biologia, para mim, também acho terrível. Por que eu vou fazer em medicina? E a fila andando. Aí eu falei, puxa vida, será que eu não estou indo para o caminho errado? Puxa, o que eu podia fazer? E a fila andando e eu pensando. Falei, poxa, sou filho de um economista, né? Meu pai é falecido já. Meu pai que tem uma história muito bonita, porque ele foi o primeiro a ter curso universitário na família dele, uma família muito humilde. Isso. E de uma mãe, e a minha mãe é professora também, e meu pai teve uma carreira de sucesso também na economia, no mercado financeiro, mas assim, ligado ao direito ninguém. E a fila andando, eu falei, bom, eu acho que eu vou fazer administração. Então, aí eu falei, não, administração já tenho muitos. Eu tenho o meu irmão, o Sérgio, mais velho, que fez GV. Eu gosto de falar das pessoas, os nomes das pessoas. Não é simplesmente o meu irmão, é o meu irmão Sérgio, é o meu irmão Paulo, é o meu irmão Júnior, o João, entendeu? Que já estavam fazendo todos aí, ou formados em administração, estavam se formando em administração.
Falei, não, já tem muito administrador. Aí eu falei, precisa de alguém para limpar as porcarias que eles vão fazer. Então, acho que eu vou fazer direito, cheguei a pensar em publicidade, mas aí eu falei, não, publicidade eu vou ficar muito limitado, é um mercado muito restrito. Eu falei, eu acho que eu vou fazer direito, porque direito dá uma cultura geral. E o caminho que eu tomar amanhã vai ser bem feito. Então, paciência, vamos embora. E ali fiz a minha inscrição. Na hora que eu cheguei no guichê, fiz o xizinho lá em Direito, Largo São Francisco, que eu sequer sabia onde ficava a faculdade de Direito. Lógico, conheci o centro, mas eu nunca tinha entrado lá na faculdade, nada disso. E também foi a única que eu prestei. Também. Falei, não vou sair prestando feito doido. Falei, achei uma boa base aqui para quem estava prestando para medicina, já tinha passado para a segunda fase, no FUVEST para medicina. Eu falei, eu acho que eu vou ter condições aí de fazer. E foi a única que eu prestei, e felizmente aí fui abençoado, aí tive a sorte de conseguir entrar lá no Largo São Francisco. Então, essa foi a minha primeira coisa, assim, de como, do contato com o direito, como que eu cheguei lá, que já foi uma dificuldade também, né? Lógico. Porque você fazer tudo isso. Mas aí comecei o meu curso de Direito, trabalhava com meu irmão Paulo, num dos negócios do sogro dele, só que aí eu falei, não, eu preciso começar a estagiar. E ali eu estava no segundo ano de faculdade, fui estagiar primeiro num pequeno escritório, com contencioso, e me apaixonei efetivamente pelo direito naquele momento. Eu acho que a gente deve ser movido por paixões, efetivamente. Se você não tem a paixão pelo que você faz, não faça. Eu acho que isso é fundamental, é você gostar daquilo lá. E ali fui me envolvendo com o direito no meu primeiro estágio, nesse pequeno escritório de contencioso, que aprendi muito. E ali, logo depois de um ano, mais ou menos, surgiu lá em 1989, 90, uma amiga muito querida, falou que estava começando a trabalhar no Machado e Meyer, na área tributária, que hoje é minha sócia lá em Brasília, Cristiane Romano, e falou, você viu que eu gosto de falar o nome das pessoas, né? E a Cris falou, olha, abriu uma vaga, Cagé, no tributário, no Machado e Meyer. Eu falei, vou apresentar, Cris, leva meu currículo lá. E ali, na hora que eu cheguei lá no escritório, aí cheguei já que naquela época eu achava grande, mas naquela época, assim, já era um dos maiores escritórios do país, mas deviam ter... Mas era pequeno. Não, era pequeno, era um escritório que éramos ali, acho que, pra você ter uma ideia, o papel timbrado tinha o nome dos advogados e dos estagiários. Entendi, está explicado. Está explicado já, né? No papel timbrado era assim, que isso era um hábito que tinha na época, né? E ali fui entrevistado pelo Antônio Correia Meyer. E até eu brinco com ele, eu falo, tio Tonico, doutor Meyer, eu falo, o senhor é um homem de visão, efetivamente, né? Porque o senhor olhou aquele garoto lá e contratou, tá vendo só? O senhor é uma pessoa que tem visão do futuro, né? Ele fala, realmente a gente comete os nossos erros, né? E fiz a entrevista com ele ali e tive a oportunidade, então, de começar o meu estágio no Machado e Meyer na área tributária. Mas aí as dificuldades. Vamos lá, não pode... mas me fala uma coisa, então assim, a tua trajetória, a maior parte então foi dentro do próprio Machado Meyer, né? Sim, foi dentro do Machado Meyer. Então, Isso, Cagé, você entende que isso é positivo? Porque eu vejo muitos estagiários hoje que pulam de galho em galho, né? Então eles fazem estágio aqui, estágio ali, ficam 6 meses em um, 6 meses no outro, e acabam que... adquirem vários conhecimentos, mas será que eles se especializam em algo específico? O que você daria de dica nesse sentido? Estagiário, ele não precisa ser um especialista. Ele vai ser um especialista mais tarde. O estagiário, ele precisa conhecer qual a área que ele vai trabalhar. Certo. Se dentro do escritório dele ele tiver a oportunidade, se for um escritório full service, se tiver a oportunidade de conhecer as outras áreas, faça, não perca essa oportunidade. Se ele acha efetivamente, eu vou dar um exemplo então, agora uma coisa mais recente, porque eu acho que é uma coisa de gerações também. Na minha geração, eu estou com 54 anos, né? Na minha geração, o sonho da minha mãe, por exemplo, era era o Banco do Brasil, ser funcionário do Banco do Brasil, porque você teria estabilidade ali e aquela garantia para o futuro. Eu não estou falando isso como uma crítica à minha mãe. Não, mas era verdade. Era a realidade da época. Esse era o sonho de todos os pais.
Exatamente. E hoje realmente mudou. Então, falando um pouco até da trajetória do meu filho, como foi, que eu acho que aí identifica muito com as novas gerações. Meu filho estava no segundo ano da faculdade, ele falou, pai, eu quero começar a estagiar. Eu falei, não, filho, calma. Primeira coisa. Falei, primeiro, segundo ano da faculdade, se dedique à faculdade. Isso é fundamental, é a base para você. Depois você vai ter oportunidade de começar a trabalhar. A partir do terceiro você começa. Aí ele insistiu muito, tal. Eu falei, bom, então você vai, que área que você pretende fazer? Ele falou, pai, eu estava pensando em ter uma experiência no penal. Eu falei, então faça isso, filho. Aí ele falou, porque eu falei, porque o sonho de todo estudante de direito era o quê? Sempre foi a área penal. E principalmente hoje, que ficou tão em evidência Sim. tudo isso. Eu falei, filho, então vai, faça, tal. Lá no Marcha de Meyer, lá no nosso escritório, você sabe que o filho não pode trabalhar no escritório, né? O parente direto, você não pode ter filho de sócio, não pode trabalhar no escritório. E então, aí eu falei, ele falou, poxa, pai, como é que eu faço aqui para... Eu falei, ó, Zé, faz o seguinte, veja aí quais são os escritórios que você acha que seriam legais. Converse com seus amigos na faculdade, troque informações. Um estágio é importante que ele seja o quê? Num escritório onde você aprenda efetivamente. Não pode ser aquele escritório que tem aquela visão, eu só tenho aqui uma mão de obra, um cara que vai trabalhar aqui para mim, entendeu? Esquece, isso não funciona. Então, mais uma dica. Se você está nesse escritório aonde você não aprende, que você simplesmente é um tirador de xerox, muda. Desculpa. Tirar xerox todo mundo sabe. A sua qualificação é outra. Tá? Isso não quer dizer que um estagiário não vai tirar xerox, que eu não vá para uma máquina de xerox tirar um xerox. Até hoje. Porque você tem que aprender tudo, né? Para você, exatamente. Para você coordenar, para você liderar, você precisa saber o que é o trabalho. Você precisa saber, exatamente, saber o que fazer. Mas então, lá, dando o resumo do Zé, aí o Zé, ele trouxe a lista de escritórios, aí eu falei, olha, esse escritório assim, assim, assado, e ali ele foi fazer a área penal. Ali no Castelo Branco, Fernando Castelo Branco, que aquilo também, dentro da área penal, sempre foi uma escola, Dr. Tales ali, muitos dos escritórios penais que hoje estão no mercado, nasceram ali dentro, e com muito orgulho o Dr. Tales diz isso, Dr. Tales Castelo Branco, o Fernando, que sucedeu, que hoje o Dr. Tales está afastado, continua tocando o escritório lá, um sucesso, um baita de um escritório. Chegou um determinado, depois de um ano e pouco, tudo, o Zé falou, poxa, pai, agora eu estou pensando em mudar. Eu falei, Zé, você tem que aproveitar este momento que você é estudante para fazer isso. Porque mais tarde, você pode, isso não quer dizer que mais tarde você não possa mudar, mas é mais difícil. Por todas as circunstâncias que você passa na vida. Então, é uma nova experiência? É isso. Você tem plena consciência disso? Ele falou, tenho, pai, quero constitucional. Então, tudo bem. Então, veja a mesma coisa. Listinha dos escritórios, vem. Tá, ó, esse aqui são referência no mercado, isso, aquilo. Passou, fez o processo seletivo dele, hoje está lá no Pinheiro Neto, trabalhando muito bem com o Júlio lá, e com o Júlio Bueno, na equipe dele, e aquele negócio, fazendo a sua vida também. E foi isso, foi de escolhas. Saiu de um, foi para o outro, hoje ele está efetivado lá como advogado, se formou esse ano, mas, então eu não vejo como uma crítica, muitas vezes, essa mudança. Certo. Tá? Mas, logicamente, a pessoa, o tem jovem... Tem um momento para isso e tem um momento para você se focar naquela área que você, né? E time after time. Eu odeio o anglicanismo, mas o tempo após tempo, efetivamente. Não queira antecipar as coisas. Não tenha muita ansiedade, é difícil a gente falar isso, mas para mudanças, para que as coisas aconteçam, né? Não pensa que você já vai entrar num escritório, o cara já entra hoje no escritório jovem pensando que quando que eu vou ser sócio, entendeu? Assim que eu me formar, vou ser sócio do escritório. Calma, gente. Isso aí, a coisa tem o seu tempo, tem um amadurecimento, tudo para acontecer. Né? Perfeito. Não, muito legal. Agora vamos falar de erros, Cagé. Qual o maior erro, ou talvez o primeiro erro que o advogado comete? E talvez erros que você cometeu, né? Qual foi erro que você cometeu? Bom, se eu for falar dos erros que eu cometi, vai ser uma lista aqui, acho que meia hora vai ser o suficiente, entendeu? Porque erros todo mundo comete. Mas eu vou falar algumas das minhas falhas aqui. E eu acho que a principal delas, qual que foi? A minha... Eu sou dislexo, né? Então a minha dificuldade mesmo para fixar aprendizado é um pouco maior, tudo isso, mas a gente vai superando todas as dificuldades que a gente enfrenta, a gente vai arrumando alternativas para isso. E uma delas foi com relação a línguas estrangeiras.
o meu inglês é muito fraco. Quando eu falo assim, eu falo nós vai e nós fumo em inglês. Entendeu? E isso é uma coisa imperdoável. Eu acho que eu perdi grandes oportunidades, o quê? Porque eu simplesmente, com a desculpa assim, da dificuldade em aprender tudo, e sempre fui deixando para segundo plano. Não, não deixe para segundo plano. Se dedique, faça. Se você tem uma dificuldade, você tem que ir lá e superar essa dificuldade. Então, qual o erro que eu cometi na minha vida profissional? Eu acho que foi essa aí. Que também nunca é tarde, né? Dizem, tem aí eu até vou confirmar essa história com ele um dia ainda, que o Henrique Meirelles, ele só foi aprender inglês com 40 e poucos anos, né? Olha. Ele se tornou presidente mundial do Bank of America. Nossa. Não, do Bank Boston, Será né? que só com 40 anos, olha? Exatamente. Eu não tenho muita certeza, eu vou perguntar para ele o que é dia desse, que eu sempre falo, poxa, eu vou perguntar e acabo esquecendo, mas no meu próximo encontro eu vou perguntar a ele Dá um se ânimo, é verdade né? Isso traz um ânimo para todos nós, né? Que a gente fala, não, exatamente, ainda dá para aprender. Não, que nunca é tarde, né? Então, você fala assim, qual erro? Eu acho que esse, entendeu? Assim, de realmente não ter tido aquela persistência naquele momento, mais cedo, de realmente me dedicar a uma dificuldade, que no meu caso foi a língua inglesa, entendeu? Que foi essa dificuldade que eu senti maior, assim, e eu não soube superar. Então, independente, mas pode ser com inglês, podia ser com alguma outra coisa da vida, alguma matéria que você... Não, você tem que se superar, você tem que fazer. Eu mesmo. Lembra que eu comecei na área tributária, no Machado Meyer? Sim. Mas passado, acho que nem um ano que eu estava no Machado Meyer, alguns meses, e naquela época o tributarista, assim, era o ó do Borogodó, né? Era assim, o cara é tributarista, o sonho de todos era fazer tributário, e como hoje o pessoal diz dos criminalistas. Né? E eu falei, poxa, eu não entendo nada disso, vou cair fora dessa aqui. E quando eu falei lá dentro para os estagiários, falei, quem quer trocar comigo aqui a área, também porque eu não entendo nada de tributário, o pessoal achou que eu estava louco, entendeu? Aí você vê o que são as coisas, né? Hoje, grande parte da minha atividade acabo discutindo aqui, até questões tributárias. O Gustavo Brigagão, que para mim, na minha opinião, é um dos maiores tributaristas da nova geração aqui, ele até brinca, ele fala, Cagé, você conversa de igual para igual com qualquer tributarista aqui, né? Principalmente das questões relativas ao que nos afeta nas questões tributárias das sociedades de advogados. E acabo trabalhando, você vê, uma coisa que eu fugi, que eu tive uma dificuldade, e hoje eu utilizo muito. Sim. Mas se eu tivesse me dedicado mais, eu poderia hoje ter um desempenho muito melhor nas minhas conversas e na minha construção, aí na nossa construção desses diálogos. Né? Legal, olha, muito rico tudo isso que você está falando e vem de encontro com outras entrevistas aqui do ADV Talk. Por exemplo, o Leonardo Sica, ele chegou a dizer exatamente isso, que se arrependia de não ter aproveitado, de ter feito intercâmbio, né, de ter viajado para aprender línguas, ou seja, então você vê que tudo... mas o Léo é criminalista, ele ganha bastante dinheiro, ele pode viajar bastante hoje, né? Mas ele falou assim, mas hoje eu não posso mais, 3 filhos, essa confusão, né? Não dá mais para fazer lá atrás, eu poderia ter feito melhor, né? Mas legal. E vamos falar um pouquinho de livros e de filmes. Teve algum livro na tua vida que você leu, algum filme mesmo, lá atrás, ou vamos dizer até ou perto hoje em dia, que te influenciou em alguma coisa, na tua profissão? Olha, na minha profissão, eu diria que foi O Advogado do Diabo. Olha. Porque eu acho fantástico aquele filme, assim, todos os lances dele, assim, porque ele lida muito o quê? Com a vaidade humana, né? Certo. Que nós, advogados, somos extremamente vaidosos. Verdade. Então, você tira uma grande lição nisso, né? Porque aí você precisa ficar se vigiando para não cometer aqueles erros, daquelas coisas que você viu no filme e criticou. Isso eu acho que vale a pena muito assistir, entendeu? Para a gente colocar um pouco, assim, o pé no chão, e ver, e aquela cena final dele no banheiro, né? Não sei se você lembra, sim. Quando reverte tudo, aí ele fala, não, mas vamos fazer uma entrevista, ele fala assim, a vaidade dos advogados, e é isso, né? Então, eu acho que foi assim, que me influenciou assim, na minha vida profissional, eu diria que é esse, sim, entendeu? E inclusive na vida pessoal, né? Legal. Cajé, e já passou na tua cabeça, por exemplo, em que pese você, muito jovem, foi para o escritório, enfim, mas passou pela tua cabeça, porque é o sonho de muitos jovens advogados, né? Partir para a vida pública. Você já teve essa ideia? E se teve, por que mudou para a advocacia privada?
Olha, eu tive um determinado momento... Ah, sim, porque eu saí e fui fazer trabalhista no Machado Meyer, né? Que na época era ainda, assim, vamos falar assim, era o patinho feio, né, da coisa, e hoje mudou realmente, a advocacia trabalhista é outra hoje em dia, né? Mas eu cheguei a pensar, num determinado momento, falei, poxa, por que será que eu não presto um concurso para a magistratura do trabalho, entendeu? Que Certo. aquilo... Mas foi assim, passou só, entendeu? Foi bem rápido, mas passou aquela Foi só um ideia. pensamento. Foi só um pensamento, entendeu? Veio isso aí, que logicamente depois eu me afastei, mas eu acho que aquela pessoa que tem o perfil efetivamente a carreira pública é maravilhosa, Vocação, sabe? né? É vocação, é realmente apaixonante. Eu acabo convivendo hoje muito com o pessoal, com juízes, desembargadores, ministros, tudo isso, eu acabo convivendo muito com eles. Porque, inclusive, nas associações, tanto os presidentes aqui que nós tivemos na MB, o Jaime, hoje que está com a Renata Gil, lá são amigos, entendeu? Da Associação Paulista dos Magistrados, também muito bem com todo mundo, o Mendes também, da JUF, a gente acaba convivendo muito e Sim, você sim. acaba até encarando de outra maneira tudo isso. E é uma coisa realmente de perfil das pessoas, né? Então, se o jovem ele acha que ele tem o perfil para se dedicar a isso, faça, sabe? Estude, se dedique, efetivamente, né? E como você disse, né, seguir o coração, fazer aquilo que você ama de verdade, cara. Exatamente. Porque aí você se completa, você é realizado e é isso que importa. Eu vi aqui no teu currículo que você tem uma formação aqui em extensão universitária em marketing de serviços, tem também um curso de extensão em administração de serviços jurídicos. Hoje está muito em alta falar em marketing, em gestão legal, mas muito pouco se falou. E a gente vê que você, desde lá de trás, tinha uma visão voltada para essas áreas. O que você disse relacionado a isso? Tá, porque o que aconteceu foi muita coisa de mercado, o que aconteceu, por que eu acabei indo um pouco para essa vertente. Lá, quando, no fim das privatizações, da era das privatizações, porque durante o processo de privatizações, eu acabei coordenando todas as equipes de due diligence, porque aí também dentro da minha carreira, o que aconteceu? Eu acabei circulando um pouco de cada área. Então, assim, eu acabei tendo uma visão mais geral do direito de todas as áreas do direito. E Certo. ali eu comecei o quê? Dentro do escritório, na época das privatizações, comecei a me dedicar ao quê? Eu controlava, era eu que era o responsável quê? Pelos processos de due diligence, dentro das empresas, nos processos de privatização. E até as pessoas brincam, falam assim, pô, Cagé, você foi um dos caras que vendeu o Brasil, né? Eu diria, olha, porque o Machado Meyer, isso me dá muito orgulho, porque efetivamente naquela época, até os anos 2000, no processo durante o PND, naquela ocasião, o Brasil arrecadou, se eu não me engano, foram 136 bilhões de dólares, que hoje esse valor seria muito maior, porque o mercado mudou também, né? Mas de valores da época foram esses, 136 bilhões de dólares, e que nós participamos do Machado Meyer em 80 e poucos bilhões nós estávamos, ou pelo comprador ou pelo vendedor. E então acabei tendo uma visão geral assim do direito em todas as áreas, passando um pouco em casa. Aí eu acabei me perdendo. O que você tinha perguntado mesmo? Que eu acabei entrando nisso para poder fazer a resposta sua. Qual que foi? Não, a questão de você fazer um curso de gestão, de De administração gestão, e de sim, marketing. exatamente. Isso. Que aí o que foi? Foi a minha mudança, então, o meu pulo para essa parte. Porque no final dos anos 2000, veio o governo do PT, encerraram-se as privatizações, tiveram poucas, meia dúzia só ali, e só que o meu, vamos falar assim, o meu negócio estava direcionado todo para isso. Poxa, e agora? O que vai ser? Certo. Né? E naquele momento, o Machado Meyer estava passando por uma grande mudança já ali, em 2001, e falaram, bom, a gente precisa dos sócios fundadores, falaram, bom, a gente precisa aprender um pouco como lidar, como conversar com o nosso público interno, como conversar com o público externo, como é que nós vamos fazer isso, tá? Eu falei, pô, Cajé, você sempre teve muito jeito para isso, tal, sempre opinou nessas coisas aqui, você não queria cuidar disso aqui no escritório e montar uma área de comunicação no escritório? Então, em 2001, eu falei, bom, para fazer uma área de comunicação, eu preciso o quê? Buscar conhecimentos. Eu sou um advogado, eu não tenho o conhecimento efetivo. A gente tem aqui,
Eu tenho o achismo, vamos falar assim, mas eu não tinha o conhecimento, efetivamente. Então, essa é uma outra dica também. Se você vai fazer uma coisa, faça direito. Aí o que eu fui fazer? Fui procurar um curso de marketing Perfeito. para fazer. E aí eu fui o quê? Fui na GV, logicamente. Eu falo, se você busca, você tem que buscar sempre o melhor. Melhor. Então, aí o que Já eu que vai fiz? Fui fazer, na faz GV. bem feito, né? Faz bem feito. Exatamente. Aí eu busquei, então, esse curso na Faculdade de Administração, da Getúlio Vargas, e lá, por quase um ano, eu fiz um curso de especialização em marketing ali, né? E isso, olha, foi muito útil, porque realmente eu estava entrando num mundo novo, ali para mim, convivendo com pessoas, estava fazendo, e lá em 2001, então, nós montamos uma área de comunicação no escritório, né? Uma coisa muito inicial, onde pouco se falava sobre... Não se falava realmente sobre marketing jurídico, nada disso, É. sobre as formas como conversava sobre publicidade na advocacia, como é que era mais uma maneira muito incipiente ainda, e nenhum dos escritórios, por exemplo, tinha uma área de comunicação e marketing. Eu acho que o Machado de Meira foi um dos pioneiros nisso, lá em 2001. E ali que eu comecei. Então, por isso dessa minha, assim, desse meu lado dedicado, vamos fazer um pouco ao marketing também, aqui, essa Você coisa. considera importante isso para o jovem advogado hoje? Se focar nessas áreas de gestão, liderança, isso é importante? Não, essa é muito importante. Acho que para qualquer profissão, não só para o advogado. Tá? Mas eu acho que o mais importante disso tudo, o que é, Afonso, também, é que também nós fizemos lá em Company, nós fizemos com a GV, nós fizemos um curso de 1 ano e meio com a GV lá no escritório, que eram eram as quartas e aos sábados. Ufa, ali, 1 ano e meio, não é fácil, Nossa, viu? não, nem E nós fizemos, então, lá uma especialização direcionada para administração, tudo isso. Por quê? Também para entender o negócio do nosso cliente. Porque, infelizmente, nas faculdades de Direito, a gente não tem uma formação, ainda não temos, hein? Não é coisa que... ainda hoje as faculdades pecam por isso. Sabe, você não tem as aulas que você tem de macro, microeconomia, de contabilidade. Um advogado que não conhece contabilidade e exatamente. vai militar na área tributária, na área de fusões e aquisições, de M&A, no corpo, né? Se ele não souber ler o básico, pegar um balanço e fazer uma leitura básica, não precisa ser um especialista, mas fazer uma leitura daquilo, desculpa, ele vai ser um péssimo profissional. Então, você precisa buscar a especialidade até dessas coisas paralelas também, né? E ali, por isso que nós fizemos aqui, e até hoje, dentro do Machado de Meira, nós temos essa preocupação na formação dos nossos advogados, dos nossos estudantes. Qual que é? É realmente dar continuidade. Por isso que nós temos lá a Academia Machado de Meira, que a gente investe muito nisso, na formação, e não só exclusivamente dedicado a essa, vamos falar assim, da ponta do direito, tá? A gente acaba fazendo essa multidisciplinar efetivamente, né? Entendi. Perfeito, muito legal. E vamos lá, Cagé, já caminhando para o final da nossa entrevista aqui, tá Pô, legal. já tá tão gostoso o bate-papo. Mas só que, né, já passou bastante tempo aqui. Quando é bom, a gente nem percebe. O mundo mudou, a advocacia mudou. E aí eu pergunto para você, você concorda que a advocacia mudou ao longo desses anos aí, desde a tua formação lá na USP? E se mudou para melhor ou para pior? Olha, mudou. Que efetivamente mudou. Agora, se é para melhor ou para pior, mudanças sempre ocorrem. Então, eu acho que uma mudança sempre é para melhor, sabe? Eu não quero ser poliana, não, mas eu acho que a gente precisa encarar dessa maneira. Eu não posso ficar encarando as coisas só de uma maneira negativa, entendeu? Eu gosto de ver sempre o copo, aquela história, sabe? O copo cheio, sabe? Mais cheio do que... Sim. Não dá esse negócio... Mas eu acho que hoje existe uma forte preocupação, aí a gente falava, há muitas críticas das pessoas, falam, mas o jovem hoje ele já chega das faculdades sem uma boa formação, tudo isso. Não, eu diria, chega com uma excelente formação, eu vejo hoje os jovens advogados lá do escritório, jovens estudantes lá, com uma preocupação na sua formação, uma boa formação, e isso é fundamental para o seu exercício profissional. Nossa profissão, nós acumulamos conhecimento ao longo dos anos. Então, aproveite isso, aproveite todos os momentos. Você é jovem, sua cabeça está boa para entrar um monte de informação.
Então aproveite esse momento, entendeu? Então, se está melhor ou está pior, eu vou ser um otimista, eu vou falar sempre para melhor. Sempre para melhor, tá certo. Eu acho que a gente tem que ver sempre o lado positivo. É. Bom, finalizando, última pergunta aqui. Vamos pensar aí, ó, você tem um filho em casa, formado em Direito, recém-formado, e certamente aqui nós temos muitas pessoas nos assistindo aqui que estão na mesma situação aí é o Zé, né? Zé Vitor. Isso. Zé Vitor. Que dica, que conselho você deu para o seu filho assim no começo dessa carreira, que você poderia passar para todo mundo que está nos assistindo aqui, uma dica bem legal? Olha, Zé, segue esse caminho, esse caminho aqui certamente vai ser muito mais fácil para você, dá para encurtar um caminho, enfim. Ser justo. Que legal. Eu acho que isso é você fazer a justiça efetivamente, ser justo. Se dedicar muito aos estudos, isso é fundamental para ter uma boa formação e ser justo acima de tudo, entendeu? Não se deixar levar, porque o caminho mais fácil, muitas vezes, é o mais difícil. É verdade. É verdade. Você fala, pô, o caminho mais fácil é o mais difícil? Sim. Então, pode complicar muito, né? Exatamente. Então, você precisa, sabe, eu acho que se dedicar efetivamente, sabe, ao estudo, sempre com uma boa formação, se preocupe com a sua formação. Isso é fundamental. Tá? E ser justo, acima de tudo. Que legal. Cagé, eu não tenho palavras para te agradecer, eu sei que você está aí junto com a tua família, o quanto isso é importante para você. Reservou um tempo para conversar comigo aqui, com todos os nossos seguidores. Queria te agradecer do fundo do coração, obrigado mesmo. Certamente ajudou e deu uma luz para muitas pessoas aqui que estão aí nessa caminhada do direito, da advocacia, que não é fácil. E tá tudo bem, né? Eu acho que quando a gente quer conquistar, a gente precisa de empenho, dedicação, perseverança, persistência, enfim. E não é fácil mesmo. Mas obrigado pela sua participação, viu? Que é isso, obrigado aí pela oportunidade aí desse bate-papo, tudo isso. E vamos repetir, eu gostei, adorei, viu? Esse bate-papo eu fico horas aqui, tá bom? Grande abraço a todos, obrigado aí, todo mundo aí, quem teve a paciência de assistir aqui, tudo isso. Muito legal, obrigado, viu, Afonso? Legal, obrigado. E obrigado você que esteve com a gente aqui até agora. Espero que você tenha gostado da entrevista. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, então se inscreva aqui, é só você entrar aqui embaixo, ó, e curtir e se inscrever no canal. E sempre nós temos entrevistas, sempre conteúdo falando de gestão, de marketing, de coaching, tudo aquilo que é importante para você, advogado, crescer, para você empreender na advocacia. Até mais e até o próximo ADV Talk. Valeu!